Boa noite a todos. Com muita alegria, meu nome é Isbaida, para mais um Evangelho promovido pela Casa de Francisco, Lar de Clara. Peço a inspiração dos bons espíritos para a interpretação da mensagem de hoje. O capítulo escolhido do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5º, Bem-aventurado os aflitos. O trecho escolhido, o item 3, Justiça das aflições. Eu fiz algumas anotações e, para dar tempo a essas reflexões, vamos ler alguns trechinhos desse item 3. Mas pergunta-se então, por que uns sofrem mais que outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Porque uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrerem, enquanto os maus prosperam. Nós estamos vendo um ambiente típico de um mundo de provas e expiações, onde o mal prepondera. A mensagem nos fala que as aflições, as vicissitudes, os altos e baixos da vida poderão vir de duas causas, do passado e do presente. No mundo de provas e expiações, as aflições nunca vão deixar de existir. Somos espíritos imperfeitos e trazemos essas imperfeições do passado para o presente. O espírito sofre provas e expiações porque precisa evoluir e responder pelos seus atos. Tanto a expiação relativa às reencarnações passadas, como as ligadas ao presente, são consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, fruto das nossas imperfeições. São processos justos. Tudo o que nos acontece tem um motivo justo. A lei de justiça é neutra. Ela nos devolve o que nós damos à vida. Não é porque Deus nos pune. Deus não joga dados com seus filhos. Seria duvidar dos seus atributos, soberanamente justo e bom. Já a aprovação vem para o aprimoramento do espírito, sem o que não haveria progresso. Se o espírito não se aprimorar, ele não progride. A aprovação vem, meus amigos, para nos tirar dessa redoma da acomodação e nos capacitar à resistência aos ventos dos desafios da vida. E aí nos possibilita o crescimento. O Evangelho é um fortalecimento, a aprovação é um fortalecimento para o futuro. O Evangelho, referindo-se aos males terrestres, ele reconhece que muitos desses males são consequências naturais da conduta do caráter dos que passam por eles. Muitos estão provocando aflições para a sua vida nessa mesma existência, em consequência dos próprios atos, pelo distanciamento das leis de Deus. Repetimos os erros do passado e vamos colhendo e estocando dor e comprometimento para o hoje e para o futuro. Pela nossa dificuldade, e muitos acentuam essa dificuldade com a má vontade em compreender Deus e as leis que Ele criou, que temos que observar. As leis divinas, elas regem toda a criação e fazemos parte dessa criação. A justiça divina, através da lei de causa e efeito, tem uma aplicação direta nas nossas vidas. Sofremos porque infringimos essas leis, pelas nossas escolhas equivocadas durante essa nossa trajetória evolutiva. A oportunidade da reencarnação requer mudanças, mas a maioria não quer mudar. Enquanto a natureza animal prevalecer sobre a natureza espiritual, sofreremos.
somos ainda muito apegados à matéria, somos ainda muito apegados aos instintos, mas só que desvirtuamos, desequilibramos esses instintos dados por Deus para o nosso desenvolvimento até certo ponto da nossa evolução. No Livro dos Espíritos, a questão 933, Kardec pergunta aos espíritos a razão dos nossos sofrimentos morais. Ele pergunta: se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? E os espíritos respondem: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, e aí ele vai desfiar as nossas imperfeições, as nossas feridas. Orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, aquele apego aos bens materiais, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas para a alma. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma aflição, um exemplo de uma aflição provocada nessa mesma vida aqui, sem estar dentro de uma programação reencarnatória. Essa história nos é trazida pelo estudioso Raul Teixeira. A moça era conhecida dele, né? Trata daquelas pessoas, né, que do pavio curto, que não leva desaforo para casa e que dizem orgulhosamente que dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Esse casal, com uma filhinha de 3 meses, voltava de uma compra, a família estava aumentando, e na volta foi fechado pela imprudência de um táxi. O marido era temperamental, perseguiu o carro, cercou. Quando teve o acesso, abriu a porta do taxista, mas para discutir. Só que o taxista tirou do porta-luva o revólver e descarregou nele, matando-o. Quer dizer, não havia nenhuma necessidade dessa mulher, dessa jovem, ficar viúva, sofrer as dificuldades da viuvez, criar o filho sozinho, o filho ficar órfão, o taxista preso e ele morrer antes da hora programada. Porque não era a hora programada para aquele desencarne. O destempero, um desequilíbrio da alma provocou isso. Um desarranjo de uma programação feita meticulosamente para ter sucesso. São as causas atuais das aflições. Quando a gente vê uma notícia dessa, uma aflição, um sofrimento desse, um impacto desse, eles funcionam como um despertador para nós, né? Temos aquele impacto naquele momento, mas a nossa atitude depois fica igual à do faraó. Lembram do faraó da Bíblia, do livro Gênesis de Moisés? O faraó, quando via as pragas, ele se comovia, mas quando a situação ficava sob controle, a Bíblia fala, e endurecia-se o coração do faraó. E nós endurecemos o nosso coração, voltamos à nossa velha rotina da indiferença. Como poderíamos trabalhar essas imperfeições da alma? Se nós, com a nossa boa vontade, compreendêssemos o Evangelho de Jesus, encontraríamos os recursos necessários que nos motivariam a desenvolver os esforços próprios para trabalhar essas imperfeições diante dos desafios da vida. Esclarecimento, primeiro passo. Mudaríamos o nosso quadro de valores, compreenderíamos a função da dor, do sofrimento, da enfermidade, como mecanismos de drenagem das imperfeições, compreenderíamos a transitoriedade da vida material, a necessidade de evoluir, de iluminar o próprio espírito, de exercer a solidariedade, descobriríamos o poder do bem, nos conscientizaríamos que somos espíritos imortais numa experiência material e não o inverso. Ninguém ficou para a semente e pararíamos de bater na madeira quando se fala em morte, pararíamos de tampar o sol com a peneira, de varrer essa realidade
para baixo do tapete da fuga, sendo depois pegos de surpresa, sem nenhum preparo, pelo fim da vida física, totalmente em desespero, em grande desespero, de surpresa. Nós precisamos nos conscientizar da necessidade de Deus, da nossa vida. O mundo real é o espiritual, já existem provas incontestes. O mundo todo já tem essas provas, porque esse mundo material que tanto nos apegamos, ele vai acabar, a matéria se desintegra, os planetas acabam, o universo se renova. É a lei da impermanência. Toda a criação divina é regida pela lei do progresso. Se nós não nos regenerarmos, nós vamos ficar andando em círculos e acabando em mundos primitivos, compatíveis com o nosso grau de evolução, porque não avançamos moralmente. E aí nós vamos voltar a ouvir aquela velha ladainha conhecida nossa, aquela velha história, o lamento do paraíso perdido. Quem não conhece a simbologia de Adão e Eva e a expulsão do paraíso? No universo, meus amigos, não há vítima. A justiça divina se cumpre, mas ela faz isso através dos resgates das mais variadas formas, com a misericórdia divina sempre presente. Você pode resgatar pelo amor, trabalhando no amor, fazendo bem ao próximo, ou pela dor, onde a criatura vai sofrer aquilo que ela fez o outro sofrer. Mas Emmanuel nos fala no seu livro Justiça Divina que a expiação é somente para os corações endurecidos, ou seja, os resgates dolorosos são apenas para os espíritos, aqueles endurecidos em função da sua própria rebeldia. Mas a misericórdia divina está sempre amparando e resgatamos gradativamente, porque senão não conseguiríamos ressarcir os nossos débitos. Nós estamos aqui, meus amigos, porque nossos débitos foram parcelados para que nós pudéssemos recomeçar, corrigindo a nossa rota. Se nós reconhecermos, olha agora aí, se nós reconhecermos o comprometimento com as leis divinas, aceitando com resignação, que é isso, com aceitação do coração, sem revolta, tirando a revolta já tira muito peso, tirando essa transferência de colocar no outro o que é da nossa competência já é muita coisa. Se nós aceitarmos esses desafios que a providência divina coloca no nosso caminho por conta do nosso passado espiritual, porque o acaso não existe, teremos o apoio, o suporte dos nossos irmãos maiores e o peso do resgate através da prática do amor. Vejam bem, estou enfatizando, a prática do amor, do respeito ao próximo, será menor, porque o crédito vai atenuando o débito. Está lá no Evangelho, está lá também no livro de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados, é da lei. E os mecanismos divinos são acionados, dando oportunidade, dando condições de trabalho e força. Um exemplo da misericórdia divina é a história que nos é contada pelo espírito Hilário Dias, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele descreve o fato de um trabalhador, Saturnino Pereira, ele perdeu o dedo numa máquina em que ele trabalhava. Mas ele era um homem tão bom que as pessoas se revoltaram e achavam que era uma injustiça divina. Mas ele, numa reunião depois, no centro espírita que ele frequentava, porque ele era espírita, o orientador espiritual lhe revelou para ele que numa outra encarnação ele havia triturado o braço de um escravo seu numa máquina, num moinho rústico, num engenho rústico. Quando ele desencarnou, passou muito tempo atormentado, contemplando mentalmente o caldo de cana tingido de sangue. E os gritos da vítima ecoavam lá dentro do seu coração. Isso por muito tempo, porque as imagens atormentadoras do crime cometido ficam na mente do culpado. Ele pediu retorno, queria vir numa existência humilde, em que viesse a perder o seu braço mais útil no trabalho. E assim foi feito, ele voltou. Mas desde jovenzinho,
quando ele conheceu a doutrina espírita, ele trilhou o caminho do bem aos outros. E ele caprichou, ele esmerou-se nesse dever. Por fim, o orientador encerra dizendo: você está pagando com amor o seu débito com a justiça. Nós não vamos nos livrar, de repente, como num passe de mágica, daquilo que precisamos enfrentar, meus amigos. Mas estaremos fortalecidos e dispostos à luta no bem. E o merecimento influi bastante na contabilidade divina. Mas precisamos fazer a nossa parte, abrir espaço no nosso coração para Deus, para que Ele possa nos fortalecer, sustentar, orientar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. As oportunidades de ajuda não nos faltam. A doutrina espírita está aí há 163 anos, nos trazendo os ensinamentos de Jesus, nos possibilitando esse entendimento através de uma fé raciocinada. Quanto mais nós aprendermos e vivenciarmos esses ensinamentos do Mestre Jesus, melhor será a nossa vida. Mas não esqueçamos, o nosso livre-arbítrio não pode ser violado. Ele é respeitado. Os espíritos nos dão inspiração e direcionamento, mas é o livre-arbítrio que vai determinar como será a nossa vida. A transformação vem pelas escolhas que nós fazemos, meus irmãos. Reflitamos sobre isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Quero lembrar que amanhã o comentário vai ser feito pelo nosso companheiro Eudislan Mota. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.